Olá! Uma pesquisa da WWF Brasil, em parceria com empresas internacionais, mostrou que 81% dos brasileiros estão preocupados com acesso à água potável. O estudo foi encomendado para marcar o Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. E esse assunto também está em pauta em Ouro Preto. Além da qualidade da água, os moradores da cidade questionam ainda o valor da tarifa de água e esgoto praticado pela Saneouro, concessionária responsável pelo serviço de água e esgoto no município. O assunto, inclusive, foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no dia 14 de março. Já a qualidade da água nas redes de abastecimento de Ouro Preto foi tema de um estudo publicado em janeiro deste ano pelo professor Rafael Bastos, do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa. A repórter Karina Pérez conversou com o professor e ele deu mais detalhes sobre o estudo. Confira na entrevista. Professor, para iniciarmos a nossa conversa, quais os parâmetros para que uma água para consumo humano seja considerada de boa qualidade? É uma pergunta simples e direta e uma resposta não tão curta. Eu vou tentar resumir a resposta de outra maneira, dizer que existem parâmetros que nós chamamos de básicos, né, e que são de monitoramento mais rotineiro, ou de acompanhamento mais rotineiro, obrigatório, né, por parte do responsável pelo abastecimento de água, e existem parâmetros que são de monitoramento menos periódico, menos intenso, e que são análises de mais alta complexidade. Quando eu digo parâmetros básicos, são também, como eu disse, de monitoramento mais rotineiro e também de análise laboratorial menos complexa, né, menos cara também, né? Entre os parâmetros básicos, por assim dizer, eu citaria turbidez, as análises microbiológicas, particularmente coliformes, né, que são bactérias, né, que indicam se a água estaria contaminada ou não, né? Estaria esses dois parâmetros, e cloro residual, para se garantir que ali existe um indicativo que a água foi bem desinfetada, né? Então eu citaria esses três, não são só esses três, né? Mas são parâmetros fundamentais de monitoramento intenso, rotineiro, praticamente todo dia, e que informam imediatamente sobre a qualidade da água do ponto de vista, como eu disse, básico, né? Se a água está apta para consumo, inclusive do ponto de vista de risco à saúde de contaminação microbiológica, né? A aferição da potabilidade da água deve ser feita, o monitoramento é rotineiro, mas mensalmente o responsável pelo abastecimento de água deve enviar um relatório ao órgão de saúde municipal, né, e outros parâmetros, como eu disse, que são de monitoramento menos intenso, semestralmente. E agora, professor, sobre o estudo realizado pelo senhor sobre a qualidade da água de Ouro Preto. Essa foi uma demanda da prefeitura, né? Como foi realizada essa pesquisa? Então, sim, foi uma demanda da prefeitura, e recorri, então, ao que há de mais consistente, mais atual, em termos de informações sobre a qualidade da água para consumo humano, que é o Sistema Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, que é um sistema do Ministério da Saúde. Então, eu acessei os dados no sistema, né, do Ministério da Saúde, referentes a 2022, porque havia uma certa premência, né, da informação, não tinha muito tempo para fazer o estudo, né? Então, eu me ative aos dados de 2022, né, e que são os dados, em primeira instância, informados e fornecidos pela própria concessionária, pelo próprio prestador de serviço, né? Então, esse foi o meu trabalho de sistematizar e organizar esses dados de um sistema complexo, como é o de Ouro Preto, que vocês que moram aí sabem melhor do que eu, bem melhor, né? Que Ouro Preto é uma cidade com uma extensão territorial grande, né? E com um território fragmentado, diversos distritos, né? E, por conseguinte, o sistema de abastecimento de água também é fragmentado. Então, existem vários sistemas. Para cada um desses sistemas, o prestador de serviço tem que informar os respectivos dados, né? Então, eu sistematizei os dados daqueles sistemas cujas informações estavam disponíveis no Ciságua, que é esse sistema de informações. 22 sistemas do distrito sede e da sede do município
e dos distritos. E, professor, quais que foram os resultados desse estudo? E com base nele, a água de Ouro Preto pode ser considerada potável? Eu analisei, então, os dados de um ano dos parâmetros básicos, né, dos 22 sistemas que estavam disponíveis no CISÁGUA, né, e em todos os sistemas eu encontrei irregularidades, estou chamando de irregularidades, o não cumprimento do padrão de potabilidade, o não cumprimento dos limites máximos, por exemplo, de turbidez, por exemplo, de coliformes, né, e outros parâmetros aos que eu me referi, cor, né, cloro residual. Analisei os dados tanto na saída dos sistemas de tratamento, ou seja, a água que vai entrar no sistema de distribuição e vai ser distribuída para a população pela rede de abastecimento, quanto os dados da água no sistema de distribuição, ou seja, a água que chega à torneira do consumidor. Em todos os sistemas nós encontramos não conformidades, esse é o termo técnico que nós utilizamos para dizer que a água não está totalmente de acordo com o padrão de potabilidade. É claro que, quando eu digo isso, há muita variação em termos de magnitude do problema e recorrência do problema. Então, existem sistemas em que o problema é de maior monta e mais recorrente, e outros nem tanto. Então, tentando responder o mais objetivamente possível a sua pergunta, se a água pode ser considerada potável ou não, quer dizer, eu me referi também numa pergunta anterior, que a verificação da potabilidade da água para os parâmetros básicos é feita mês a mês, né? Então, em alguns meses, em muitos dos sistemas, a resposta seria não, né? Eventualmente, num outro mês, a resposta poderia ser sim, né? Mas a gente olhar o ano como um todo, eu diria que nós encontramos problemas durante todo o ano, em praticamente todo o ano não, ao longo do ano, né? Mês sim, mês não, em praticamente todos os sistemas. E, professor, um problema narrado por vários moradores de Ouro Preto é, inclusive, sobre a qualidade da água aqui do município. Em algumas localidades, ela estaria chegando barrenta. Outro caso é de pessoas que teriam ficado internadas com quadro de diarreia em decorrência do consumo dessa água, fornecida, pela concessionária responsável pelo serviço de água e esgoto aqui de Ouro Preto. Esses questionamentos vão ao encontro da sua pesquisa, professor? A água fornecida pela concessionária pode estar trazendo riscos à saúde? Eu analisei os dados de 2022, né? Eu não tive acesso recente aos dados de 2023, e esses problemas, eventualmente, que estão sendo relatados, são de 2023. Então, com todo cuidado de não fazer afirmativas precipitadas, né? Mas com base nos dados que eu tive acesso, à época que eu emiti o relatório foi emitido no final do ano passado, né, de 2022, o estudo foi concluído no final do ano passado, né? Mas entre os problemas a que eu me referi, e baseado na análise daqueles parâmetros básicos, estão parâmetros, por exemplo, turbidez, que tem a ver exatamente com eventuais reclamações do consumidor, da consumidora, sobre a água estar barrenta, né, estar turva, né? Então, a turbidez é exatamente um parâmetro que mede a turvação da água, né? Então, respondendo à tua pergunta, sim, né, em vários sistemas nós encontramos problemas com a turbidez da água que, eventualmente, poderiam gerar reclamações do consumidor. Outra parte da sua pergunta, se eventualmente manifestações ou declarações de episódios de diarreia, se isso poderia estar associado à qualidade da água, genericamente dizendo, sim, né? Afinal de contas, nós encontramos indícios de contaminação microbiológica da água, de falhas no tratamento, tanto pelos dados de cloro residual quanto pelos dados de coliformes, e eventualmente eu não vou fazer essa afirmativa, né, que está associada à qualidade da água, mas possível, voltando à sua pergunta, se é possível, possível porque nós encontramos dados fornecidos pela própria concessionária que indicavam indícios, né, indicavam contaminação, problemas potenciais de contaminação microbiológica da água. Então a resposta é possível, Professor, diante disso, de todos esses problemas relatados,
Enquanto há esse impasse, existe alguma alternativa ou alguma dica para que a população possa consumir essa água de forma mais segura? Eu acredito que quando, isso em qualquer lugar, né, não é só aí, né? Quando há qualquer indício visível, né, de problemas de qualidade da água, deve-se evitar o consumo, né? Imediatamente acionar os canais acessíveis, né, de reclamação, para ver se há alguma medida possível de reparação imediata de algum problema pontual, ou se for um problema recorrente, de fato, evitar o consumo. Como medida emergencial, se houver uma suspeita da qualidade da água, tanto do ponto de vista de aparência, quanto do ponto de vista de, eventualmente, alguma manifestação de incômodo de saúde, né, a solução mais imediata e mais à mão é ferver a água, né? Mas não deixar de acionar os canais possíveis para que reparos sejam feitos imediatamente. Professor, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nos conceder essa entrevista, foi muito esclarecedora. Eu que agradeço, espero que tenha contribuído aqui para esse importante papel dos meios de comunicação, né? A TV UFOP entrou em contato com a Saneoro e a concessionária não se pronunciou sobre os temas tratados aqui nessa entrevista. Para saber mais detalhes sobre direito do consumidor em relação à tarifa de água, você pode conferir um conteúdo produzido pela TV UFOP no programa UFOP Explica. Ele está disponível nas redes sociais da emissora. É só procurar por TV UFOP no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.